Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos com o professor Seyed M. Marandi, que é professor na Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Então temos vários líderes internacionais reunidos no Cairo para estabelecer a paz para a Palestina. E isso resultou neste evento, a Força Internacional de Estabilização aprovada pelas Nações Unidas, ou Força Internacional de Paz, como alguns a chamaram. Mas como o senhor vê essa Força Internacional de Estabilização? É uma missão de manutenção da paz, uma força de ocupação, ou o senhor a enxerga de outra forma? Não, isso é uma extensão da ocupação. Está internacionalizando a ocupação. Isso amplia o papel dos Estados Unidos e lhe dá uma aura de legitimidade, apesar do fato de que os Estados Unidos são coparceiros nesse genocídio. Não há nada que fale sobre os palestinos conquistarem independência ou terem seu próprio país. Não há nada nisso que seja realmente bom. Foi um plano escrito pelos Estados Unidos em benefício do regime israelense. Todos os grupos palestinos se opuseram a ele. Mas acho que estava claro que seria aprovado quando todos os países da região que haviam conversado com Trump sobre o cessar-fogo aprovaram o plano de Trump. E então, depois de o aprovarem, foram ao Cairo e participaram daquele circo. Cada líder mostrou sua subordinação a Trump e sua lealdade a Trump. Depois disso, ficou claro que essa resolução seria aprovada, porque se países da região como Turquia, Egito e Emirados, entre outros, estavam dispostos a aceitar essa traição, então que país no Conselho de Segurança da ONU faria algo diferente? Se os estados regionais aceitam essa traição, então tenho certeza de que países como Rússia e China diriam a si mesmos: por que deveríamos pagar o preço se eles não vão desafiar os Estados Unidos, nem forçar os Estados Unidos a mudar os componentes da resolução proposta no Conselho de Segurança da ONU? É claro que ainda acho que os russos e os chineses deveriam ter vetado, mas a culpa recai sobre Erdogan, o presidente Sisi, Mohammed bin Zayed, e todos esses líderes regionais que deram a Trump o sinal verde e o elogiaram, mesmo ele tendo liderado o genocídio. Sem ele, isso não teria sido nos últimos 10 meses. Sim, acabei de voltar da China e ouço a mesma coisa na Rússia, que a principal lógica era, como você sugeriu, que se as autoridades palestinas aprovaram, e todos os líderes regionais também, então sim, esse foi o principal motivo para não vetar. Mas como você disse, acho que as consequências ainda assim serão bastante graves. Ao colocar esse selo de aprovação e legitimar o que é na prática uma ocupação. Mas como você entende a disposição dos diferentes participantes em realmente contribuir para essa força internacional de estabilização? Porque mesmo os vários líderes árabes que assinaram isso, até que ponto eles realmente quereriam participar, essencialmente se juntando à ocupação? Quero dizer, isso não pode ser popular entre suas próprias populações. Não. E é por isso que quando a autoridade palestina aceitou esse plano, assim como o rei Abdullah da Jordânia e os outros que mencionei, ninguém considerou isso como sendo a posição palestina, porque todos sabem que a autoridade palestina é a carcereira de Netanyahu. São eles que impõem sua dominação sobre a Cisjordânia ocupada. Estamos vendo pessoas sendo assassinadas todos os dias na Cisjordânia, pessoas sendo etnicamente limpas na Cisjordânia, e nada é feito pela autoridade palestina para impedir isso. Portanto, a autoridade palestina fará tudo o que Netanyahu mandar. Mas outros países da região, ou aqueles que se ofereceram para enviar tropas, não poderão fazer nada enquanto o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e outros grupos de resistência continuarem armados. E eles não têm planos de entregar suas armas. Porque se isso acontecer, está claro que essa chamada força de estabilização não vai ter força alguma. Ela não será capaz de resistir aos israelenses se eles decidirem invadir Gaza e cometer assassinatos em massa.
Eles vêm cometendo assassinatos em massa há 2 anos, mas o que os impediu de exterminar o povo palestino foi o fato de a resistência estar bem armada e escondida no subsolo. Mas, se a força de estabilização entrar e a resistência não tiver mais suas armas, o que esses soldados de diferentes países vão fazer com suas armas leves? Nada. Então não acho que vamos avançar muito com essa resolução. Mas ela já causou muito dano, porque esses líderes, bem, o maior crime, na minha opinião, é que esses líderes regionais encobriram o papel de Trump e dos Estados Unidos no genocídio e, na prática, concederam aos Estados Unidos o controle sobre Gaza. Isso é século XIX, ou até século XVIII, é como um modelo para a Índia. Você tem o líder de Gaza sentado na Casa Branca, e ele tem seu conselho real vindo de diferentes partes do mundo, e eles determinam o destino do povo palestino em Gaza. E obviamente isso não vai levar à soberania nem à dignidade. Eles vão estabelecer uma série de campos de concentração altamente policiados, campos que serão ainda piores do que o que vimos antes de 7 de outubro. Os campos de concentração serão muito mais mais distópicos. Mas não acho que vamos chegar a esse ponto. Acho que esse modelo, como eu disse, vai funcionar simplesmente porque o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e outros não vão entregar suas armas. É bem, eu já ouvi o argumento de que esse acordo de paz, se é que podemos chamá-lo de acordo de paz, de que uma paz feia vale a pena para acabar com a matança. Mas a perspectiva alternativa é que isso, na verdade, não põe fim às hostilidades, como você sugeriu. Apenas lhes dá mais legitimidade e legalidade para continuar. E se você procurar alguns indicadores do que está acontecendo, se está trazendo paz ou não, os ataques a Gaza continuam, mesmo que agora tenhamos que chamar isso de paz. Da mesma forma, temos um cessar-fogo no Líbano, mas o bombardeio do sul do país só está se intensificando. Foi-nos prometida paz na Síria agora que nosso líder da Al-Qaeda assumiu o controle, mas vemos que Netanyahu até visita os novos territórios ocupados de Israel ali. Então, nada parece realmente estável. Se o objetivo, mesmo de uma paz imperfeita, é consolidar um novo status quo, isso parece apenas, eu diria, criar uma plataforma de lançamento para a continuação das hostilidades. Para onde você acha que tudo isso realmente está indo? Acho que é uma continuação do que já vimos, porque todos esses países estiveram no campo americano desde o início. Você mencionou a Síria. O que aconteceu na Síria foi planejado por décadas, e a Guerra Suja começou em 2011 e 2012. Ela foi conduzida por procuradores dos Estados Unidos na região, Catar, outros regimes ricos em petróleo e gás, o regime jordaniano, o regime de Erdogan, o regime israelense, todos eles estavam trabalhando juntos nisso. Então, tudo o que vemos é a execução da política dos Estados Unidos, na esperança de que possam obter algo em troca para si mesmos. Por exemplo, Erdogan quer construir seu mini-império otomano, e para ele isso é ótimo. Ele quer que a resistência seja destruída. Os israelenses crescem, e ele também consegue estender sua esfera de influência em partes da Síria, do Iraque e do Cáucaso. O Catar, como você sabe, fará qualquer coisa que os Estados Unidos quiserem para que o regime continue no poder. Como Tucker Carlson disse certa vez, todo o propósito da base de Al-Udeid no Catar era proteger Israel desde o início. Todos os ataques contra a resistência, incluindo o assassinato do general Soleimani, foram realizados a partir do Catar. E claro, vimos recentemente, quando Trump estava voando pelo Catar, o emir e seu primeiro-ministro correram até o avião e entraram. Isso nunca havia acontecido antes, Nero. Um líder mundial entrando em um avião enquanto o convidado se recusa a sair de sua própria aeronave para visitá-lo. São esse tipo de líderes com os quais lidamos nessa região. Portanto, não é, sabe, nada surpreendente.
Eu não acho que você, eu ou qualquer outra pessoa tenha ficado surpresa com o fato de o Conselho de Segurança da ONU ter aprovado essa resolução, porque nenhum desses governos fez nada nos últimos 2 anos e 2 meses. Nenhum deles. Cortaram laços comerciais, cortaram laços diplomáticos, pararam de exportar petróleo, pararam de importar gás. Não, nenhum deles fez nada. Todos ajudaram o regime israelense no genocídio. Alguns fingiram ser apoiadores da Palestina, como o Catar e a Turquia, mas na realidade estavam seguindo a política dos Estados Unidos. Então não me surpreende nada do que vejo. Acho que veremos uma continuação da guerra. E justamente ontem, os israelenses assassinaram quase 30 pessoas em Gaza, e a Associated Press disse que isso é um teste para o cessar-fogo, como se pudessem massacrar pessoas todos os dias. Como o Twitter se recusa a confirmar minha idade, coloquei algumas das filmagens dos massacres na minha pequena conta do Telegram para que as pessoas possam ver o que está acontecendo. Eles estão matando crianças todos os dias, mas isso nem aparece mais nas notícias. Na verdade, nunca esteve realmente na grande mídia nos últimos 2 anos ou mais. E agora, não é um cessar-fogo. Você também mencionou o Líbano. Eles estão matando pessoas no Líbano todos os dias. E apenas 2 ou 3 anos atrás, eles massacraram pessoas em um campo de refugiados palestinos no Líbano também. Então você vê você é europeu, você vê alguma condenação vinda da ONU sobre esses massacres diários? Você vê alguma condenação vinda do chamado regime canadense defensor dos direitos humanos, ou da Austrália, ou da Nova Zelândia, quanto mais dos Estados Unidos? Não. É claro que não. E nada disso é surpreendente. O único problema que o regime israelense tem é que o mundo mudou. Dá para ver isso nos Estados Unidos. As pessoas se voltaram contra o regime. E agora que o tipo de guerra civil nos Estados Unidos está, se desenrolando, ela está se desenrolando em torno do regime israelense. Nos últimos dias, as tensões e as renúncias no Congresso, a única renúncia, a de Marjorie Taylor Greene, a renúncia dela é uma grande notícia. Por que ela foi forçada a sair? É óbvio, por causa de Israel. Não há outro motivo. Mas ela está se tornando cada vez mais popular. Tucker Carlson sabe Candace Owens, você conhece todas essas pessoas, seus espectadores as conhecem melhor do que eu. Você tem um público muito bem informado. Isso não vai acabar bem para o regime israelense. O mundo se voltou contra ele, e a cada dia em que continuam matando pessoas no Líbano, na Cisjordânia e em Gaza, isso apenas reforça a crença de que este não é um regime capaz de ser pacífico. Este não é um regime que possa respeitar leis e acordos. Este não é um regime que algum dia será algo além de racista. E o fato de que massacra famílias, é que nos últimos dias tem massacrado famílias em Gaza. Isso não vai acabar bem para ele. Então sempre que as pessoas ficam desanimadas, eu as lembro da Argélia, da própria Revolução Iraniana, dos movimentos de resistência que vimos em todo o sul global e na maioria global. Eles levaram muitos anos, em alguns casos milhões de pessoas morreram. Mas no fim, o opressor teve que se render. E eu acho que no mundo de hoje, em que as pessoas estão despertando, apesar de as redes sociais estarem reprimindo e a mídia tradicional ocidental estar se tornando cada vez mais parecida com a mídia soviética, acho que é tarde demais. O destino do regime israelense está selado. Sim, acho que a ideia entre muitos líderes políticos, assim como entre jornalistas, é que é melhor simplesmente olhar para o outro lado, como um tipo de mal necessário, porque isso é visto como algo exigido para estabelecer novas realidades no terreno. Então, os direitos humanos acabam ficando em segundo plano. Mas acredito que essa ideia de que é possível consolidar uma nova posição dessa forma, se deixarmos de lado todos os crimes de guerra horríveis e o custo humano, é provavelmente um erro profundo
porque isso não vai se estabilizar de forma alguma. E a ideia de que os israelenses, mesmo com o apoio do Ocidente político, têm controle sobre a escalada, acho que isso é uma ilusão. Isso me lembra um pouco a Ucrânia. Enquanto continuarmos contando as mesmas histórias repetidas vezes e fingindo não ver essa narrativa absurda, de alguma forma achamos que acabaremos em uma posição mais favorável no fim. Mas como você sugere, não são apenas os israelenses que estão perdendo apoio ao redor do mundo. O Ocidente também está. Quero dizer, as pessoas veem as imagens nas redes sociais. Elas sabem o que está acontecendo. Elas veem essas mortes em massa. Como você disse, os bombardeios no Líbano todos os dias, matando civis. E quando olham os jornais ou ligam a TV, não há uma discussão real sobre isso. Nenhuma questão é levantada quando ouvem seus políticos. Nenhuma condenação. É como se nada estivesse acontecendo. Então, como você explica isso? Não dá para fingir que não está acontecendo. A única conclusão possível é que estão oferecendo cobertura política, o que acredito será imensamente custoso com o tempo. Ah, com certeza. E é interessante você dizer isso. Ontem mesmo um jornalista ocidental conversou comigo e eu disse, sabe, o regime israelense está fazendo exatamente o que temos falado. E ele disse, bem, eles dizem que estão mirando no Hezbollah e no Hamas. E eu respondi, isso é um cessar-fogo. Isso é um cessar-fogo. Por que você está usando essa lógica? Se houver um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, isso não significa que continuarão se matando. Mas não lançarão mísseis, digamos, contra refinarias. Simplesmente não farão isso. Então, quando se trata do Ocidente, por meio da propaganda, eles desumanizaram a resistência na Palestina, a resistência no Líbano e qualquer resistência ao Império dos Estados Unidos, de forma tão completa que as mentes desses jornalistas estão condicionadas a aceitar qualquer absurdo que lhes seja apresentado como uma explicação lógica para as ações do regime israelense. Assim, eles massacram mulheres e crianças, as imagens estão aí, e depois dizem que é o Hamas. Então essas pessoas simplesmente repetem que é o Hamas ou o Hezbollah, mesmo que as imagens mostrem o contrário. E de qualquer forma, é um cessar-fogo. Não importa quem seja. Não importa se é o comandante do Hezbollah ou o comandante das forças de resistência em alguma parte da região. É um cessar-fogo. Mas, novamente, isso remete, é claro, ao excepcionalismo ocidental, ao excepcionalismo americano e ao eurocentrismo, onde, de alguma forma, os europeus e os americanos veem os israelenses como um dos seus, e é por isso que eles também estão sendo destruídos. Sua imagem foi destruída em todo o mundo, porque estão pagando o preço pelo que o regime faz. Mas, de qualquer forma, eles estão isentos de cumprir suas obrigações. Se o Hezbollah lançasse um único míssil em Israel, haveria um alvoroço. Haveria uma condenação universal, bem, universal ocidental, que eles chamariam de universal porque eles são o universo. Eles são todos, pelo menos em suas próprias cabeças. Mas o ponto é que é por isso que não podemos trabalhar com o Ocidente. É exatamente como acontece com o programa nuclear. Se os iranianos cumprirem seus compromissos, é claro que eles têm que cumprir. É óbvio, é o mínimo que podem fazer. Mas se o Ocidente não cumpre seus compromissos, eles dizem, bem, sabe, temos razões para não cumprir nossos compromissos. Então o Ocidente viola seus compromissos. Os iranianos, de acordo com o acordo, deixam de cumprir os deles. E então o Irã é condenado. Não pelo Ocidente, mas pela Agência Internacional de Energia Atômica, que é controlada pelo Ocidente. É assim que funciona. O mesmo aconteceu na Ucrânia. Quando eles realizaram um golpe, ninguém no Ocidente, ninguém na mídia ocidental disse: este é um golpe maligno e um governo ilegítimo. Quando assinaram os acordos de Minsk e o Ocidente não os cumpriu, ninguém disse:
Sabe, os russos estão certos e têm o direito de retaliar ou interromper a cooperação. Não, os russos têm que fazer o que se espera deles, mas o Ocidente não. Os iranianos têm que fazer o que se espera deles, mas o Ocidente não. A colônia na Palestina não precisa fazer nada. Não precisa cumprir nenhum de seus compromissos. Mas os libaneses, os palestinos, os sírios, os iranianos, todos os outros têm que cumprir seus compromissos. Eu já comentei sobre isso antes também. Achei tão estranho que, enquanto estamos atacando o Líbano, dizemos que é porque o Hamas está lá. Mas, como você disse, há um cessar-fogo. Então seria um pouco como o Hamas começar a atacar Tel Aviv. Mas dizer, bem, estamos atacando apenas soldados das FDI, então tá tudo bem. Ainda é um cessar-fogo. Quando você pede às pessoas para analisarem essa lógica, elas geralmente se atrapalham bastante. Fico feliz que você tenha mencionado o Irã, porque quando se ouve políticos israelenses, assim como jornalistas ou comentaristas, é comum escutar esse argumento, de que como o Hamas foi enfraquecido, o Hezbollah foi enfraquecido e a Síria foi neutralizada ao substituir Assad por Jolani. Agora existe uma grande oportunidade. Ou seja, o Irã está mais exposto, e isso é visto como uma chance histórica de também eliminar os iranianos. Mais uma vez, o Irã é visto como a peça central. Você vê todos esses acontecimentos recentes como algo que aproxima, bem, não nós, mas os Estados Unidos e Israel, de uma guerra com o Irã. Bem, sabe, esse é um ponto muito interessante, porque isso só mostra que isso nunca teve nada a ver com o programa nuclear do Irã. Se o programa nuclear iraniano foi obliterado, segundo Trump, então qual é o problema agora? Qual é o propósito de ameaçar o Irã com guerra novamente? Mas não, eu não acho que isso vai ter o... Eu não acho que os Estados Unidos e o regime israelense, a narrativa que eles estão apresentando, e aquela que a mídia ocidental gosta de repetir, porque a mídia ocidental é controlada por eles, faça algum sentido. Desde o início ele dizendo que a resistência se foi derrotada, mas Gaza ainda está armada. A resistência ainda está lá. No Líbano, dizem que foi derrotada, mas ela permanece. É verdade que na Síria os israelenses conseguiram o que queriam, sem dúvida alguma. Mas isso é algo que discutimos há muito tempo. O preço que o regime israelense e seus colaboradores, Erdogan e Biden, estão pagando na Síria, e outros também estão pagando lá, é bastante alto. O caos na Síria é muito caro para eles, e precisam manter muitas tropas no local apenas para se proteger. Eles querem para os novos territórios, Turquia, Israel, Mívido, Persa entre si, mas isso tem um custo elevado, bem. Os iranianos e os russos estavam pagando muito dinheiro para manter a Síria de pé. Agora eles não estão mais pagando esse dinheiro. E como a Síria está tão destruída, a situação está muito pior agora do que estava sob Assad, mesmo com as sanções ocidentais mais severas. Dizem que hoje é mais fácil conseguir coisas do Iraque para o Líbano do que era sob o governo de Assad, porque naquela época havia restrições. O exército era mais forte e as fronteiras eram seguras. Agora, se alguém no Líbano precisa de algo, isso pode passar com menor custo e muito mais facilidade do que antes. Essa é a bagunça que eles criaram para si mesmos. Então não é necessariamente uma grande vantagem. E depois no Iêmen, eles não venceram no Iêmen. A resistência em Gaza existe. Ela existe no Líbano, existe no Iêmen. Na Síria é um grande e custoso buraco negro. E aqueles que apoiaram ou foram enganados a apoiar essa chamada revolução abençoada na Síria, muitos deles acordaram para a realidade de que desde o início era um projeto americano. Eles viram Aisha e o chefe do CENTCOM jogando basquete, ou Aisha e o ex-comandante Petraeus, naquele pequeno de amizade e recebendo perfume de Trump na Casa Branca.
Acho que a ilusão foi quebrada, exceto para as pessoas mais sectárias e fanaticamente sectárias que são financiadas pelos qatarianos ou por Erdogan. Todo o resto viu a realidade. E então, no caso do Irã, todo o objetivo de atacá-lo durante a Guerra de 12 Dias pelos americanos e pelo regime israelense era derrubar o Irã, porque esse era o argumento que faziam na época, que o Irã estava fraco, que a resistência havia se desfeito e que agora poderiam derrubá-lo. O objetivo era provocar uma mudança de regime. Pois bem, como isso se desenrolou? Hoje o Irã está muito mais confiante porque passou por uma guerra e viu que, apesar do ataque relâmpago, saiu por cima. Assim, os iranianos comuns estão mais confiantes em relação à guerra do que antes. Além disso, a relação do Irã com a Rússia e a China evoluiu desde a guerra. Os chineses e os russos estão se aproximando do Irã porque estão preocupados, assim como o Irã está, com o avanço da OTAN para o leste. O Irã apoia a Rússia. A Rússia está preocupada com o que acontece na Ásia Ocidental. A China está preocupada com o que acontece na Ásia Ocidental. E uma das coisas tolas que os europeus fizeram para reforçar as relações entre Irã, Rússia e China foi tentar implementar o mecanismo de retorno automático. Essa era uma ferramenta que eles tinham, uma arma usada contra os iranianos comuns, tentando fazê-los sentir que, se fosse usada, sua economia entraria em colapso. Eles a usaram e nada aconteceu. Então eles não têm mais influência. E isso irritou os iranianos comuns, porque viram que o governo iraniano estava negociando com os americanos, enquanto os americanos conspiravam para atacá-lo. Os iranianos chegaram a um acordo com a IEA, mesmo depois de o Irã ter sido bombardeado no Cairo, mas os europeus e os americanos mentiram e seguiram em frente com isso. Eles tentaram usar o mecanismo de retorno automático. É claro que os russos e os chineses disseram que não aceitariam a retomada de nenhuma resolução do Conselho de Segurança da ONU, e isso agravou o erro dos europeus. Mas isso gerou ainda mais impulso no Irã para fortalecer seus laços com a Rússia e a China. De qualquer forma, eles podem dizer que o Irã é fraco e tentar atacá-lo novamente. Mas o Irã venceu na primeira rodada e está muito mais preparado hoje do que antes. E a situação do regime israelense não está melhorando porque o desprezo global continua crescendo. Os acontecimentos nos Estados Unidos são um sinal disso. Acho que já passamos da fase de fingir que o conflito com o Irã é principalmente sobre um programa de armas nucleares. Se realmente fosse sobre armas nucleares, como já vimos antes, um acordo poderia ser alcançado. Mas é bastante revelador que haja essa insistência em adicionar mais condições, recheando-o com limites sobre mísseis balísticos, cooperação com aliados regionais e até restrições a um programa de energia nuclear civil. Muito disso parece uma tentativa de forçar o Irã à capitulação econômica e militar. Então esse argumento ficou bem fraco, na minha opinião. Fico feliz que você tenha mencionado as sanções de retorno automático, porque eu queria te perguntar sobre isso. O EU3, França, Reino Unido e Alemanha, restabeleceu essas sanções. Desculpe, isso é a Europa, não a UE. Mas, novamente, não teve o resultado desejado. Como você disse, os chineses e os russos rejeitaram. O Irã não veio rastejando até a Europa para tentar encontrar uma nova solução. Em vez disso, vemos agora que o Grupo Europa 3, França, Reino Unido e Alemanha, há apenas alguns dias disse que quer retomar o caminho diplomático com o Irã. Eles não mencionaram as sanções de retorno automático, nem se vão fazer algo a respeito. Mas como você acha que o Irã vai reagir a isso? Porque nós conversamos anteriormente e, como você disse na época, essa era essencialmente a principal influência que os europeus tinham sobre os iranianos. Mas você vê alguma maneira de os europeus voltarem a se inserir nesse papel diplomático com o Irã? Na verdade, não. Acho que essa era acabou.
Os europeus tiveram uma boa oportunidade de exercer uma influência especial no Irã ao negociar com o país e usar a questão nuclear como uma ponte entre o Irã e os Estados Unidos. Mas ao longo dos anos mostraram que não passam de procuradores, fazem o que Washington manda. Quando os iranianos assinaram o acordo no Cairo há algumas semanas com a Agência Internacional de Energia Atômica, os europeus prometeram que, se eles a anassem, iriam impulsionar as negociações e encontrar uma solução. Os iranianos sabiam que isso não aconteceria. Sabiam que os americanos não permitiriam. Mas eles assinaram mesmo assim, apenas para mostrar que os iranianos têm boa vontade e que os europeus não são honestos. E foi exatamente isso que aconteceu. Os europeus não são sinceros, seus líderes, nem são capazes. Então, por que o Irã deveria negociar com a Europa se ela não tem nenhum papel no processo de tomada de decisão conduzido pelo Ocidente? Tudo vem de Washington, assim como com a Ucrânia, assim como com todo o resto. Os europeus podem fazer muito barulho, mas no fim das contas, todos correrão para Washington e se sentarão diante do mestre-escola, esperando que ele lhe sorria por um momento ou dois. Isso é um sinal de que o papel da Europa na política global, em termos relativos, chegou ao fim. E os iranianos não vão confiar neles novamente depois do que fizeram. Então acredito que hoje a prioridade do Irã é consolidar suas relações com países da maioria global. As nações do BRICS, os países da Organização de Cooperação de Xangai e, claro, a Rússia e a China. Isso não significa que o Irã não vá conversar com os europeus, nem que nunca mais vá falar com os americanos no futuro, mas indica que os serão enganados pelo Ocidente, nem se deixarão impedir. Se o Ocidente quer um tipo diferente de relacionamento com o Irã, ele precisa mudar, fundamentalmente, a maneira como se comporta. E eu acho que esse é um problema global para o Ocidente nesse momento. A forma como tratam a Índia, o Brasil e a América Latina. Sabe, explodindo barcos no Caribe, simplesmente assassinando pessoas inocentes que nem conhecemos. Tá claro que nenhum desses barcos tinha como destino os Estados Unidos. Mas agora eles simplesmente matam pessoas e ameaçam país após país. A Nigéria num dia, a África do Sul no outro. É tudo muito, muito estranho. Vivemos tempos muito estranhos, mas não é só o Irã. Esse é um problema que o resto do mundo tem com os Estados Unidos agora. Bem, sim, então os europeus. Essa é uma das minhas maiores frustrações com os líderes europeus. Essa incapacidade de se ajustar à realidade, ao mundo como ele é agora. Isso torna nosso continente cada vez menos seguro, menos próspero e também mais irrelevante. O que quero dizer com não se ajustar à realidade é que muito desse tipo de comportamento teria funcionado nos anos 1990, em grande medida, quando o Ocidente político era, antes de tudo, mais unido, mas também o único jogo em andamento. Isso significava que, quaisquer que fossem os países que intimidássemos, eles tinham que se ajustar ou aceitar serem enfraquecidos até a irrelevância. Mas em um mundo multipolar, o jogo é bem diferente, há outros jogadores. E quando os países recorrem a esse tipo de coerção, acabamos nos isolando. Como você disse, para mim, essa tem sido a história com os russos, mas também com o que está acontecendo na África e na América Latina, e com o Irã também. Essa ideia de que se simplesmente impusermos sanções suficientes, em vez de provocar uma reação feroz, eles voltarão rastejando e aceitarão qualquer coisa que colocarmos na mesa. Mais uma vez, tudo se baseia na suposição de que existe apenas um poder central. E como você sugere, o Irã agora está se aproximando da China e da Rússia. Mas nesse sentido, minha última pergunta é, em termos da geopolítica do Irã, como o Irã enxerga esse alinhamento mais estreito com a China e a Rússia, sem colocar em risco sua autonomia estratégica?
Porque o Irã tem uma tradição de ser cauteloso em relação a se tornar excessivamente dependente de forças externas. E, novamente, eu não usaria a palavra teimoso, porque sou muito favorável a essa abordagem. A de que se deve evitar tornar-se excessivamente dependente de qualquer Estado estrangeiro, mesmo que sejam bastante amistosos, como a China e a Rússia são em relação ao Irã. Mas como a construção dessa nova constelação multipolar se alinha com a prioridade do Irã de não comprometer sua própria autonomia estratégica? Acho que é em parte a cultura política que surgiu após a Revolução, que impede o Irã de abrir mão de qualquer parte de sua soberania. A própria Constituição, por exemplo, não permite que nenhum governo estrangeiro tenha bases no país. É um país extremamente independente. Mesmo quando, como você mencionou, o Ocidente era a única opção, naquela época o Irã já era desafiador. E é por isso que o Irã acabou sendo rotulado como parte do eixo do mal. Quer dizer, os outros dois membros não eram Instel, Ereburn, Pur, e nem o Ithaith, e não, assim, e não são interessantes. Yet they failed to undermine the country. So that just shows how Isso mostra como os políticos iranianos podem ser independentes e, de forma positiva, teimosos diante da opressão ocidental, da hegemonia ocidental e das tentativas ocidentais de dominação. Os laços fortalecidos do Irã com a Rússia e a China se inserem nesse contexto. O Irã não está buscando algum tipo de proteção da China ou da Rússia. O Irã pode se defender, mas deseja manter uma cooperação estreita com todos os países amigos, desde que a soberania de ambos os lados seja respeitada. Uma das coisas que os americanos fizeram foi nos ajudar a desenvolver laços melhores e mais próximos com países não ocidentais, por meio de seu antagonismo. Caso contrário, embora a economia mundial esteja mudando e se deslocando, especialmente em direção à Ásia, que está em ascensão, o Irã tradicionalmente tem se concentrado muito no Ocidente quando se trata de educação e negócios. Assim, o Ocidente, ao atacar o Irã, derrotar o Irã, punir o Irã, prejudicar o Irã e sancionar o Irã, na verdade incentivou o país a explorar essas novas oportunidades. Se não fosse pelo Ocidente, provavelmente estaríamos acomodados em relação às oportunidades que existem na China. Isso, eu acho, é um ponto realmente interessante. Portanto, embora estejamos sendo antagonizados, feridos e punidos, ainda estamos avançando mais rápido do que acredito avançaríamos de outra forma rumo ao futuro, graças ao Ocidente. Mas além disso, a posição do Irã hoje é muito mais forte do que antes. Os russos e os chineses também precisam do Irã, porque os russos sabem que um Irã enfraquecido é perigoso para a Rússia, e os chineses sabem que um Irã enfraquecido é perigoso para a China. Eles veem como os Estados Unidos estão lutando em todas essas frentes diferentes, e que se obtiverem sucesso em alguma delas, se tornarão mais agressivos nas outras. Portanto, eles precisam do Irã. E isso demonstra a força interna e o poder do Irã. E o Irã hoje é diferente 2 anos atrás. E o Rio é mais confiante militarmente. O poder brando do Irã é muito maior do que era antes. 2 ou 3 anos atrás, toda a mídia, falavam contra o Irã. Ele era retratado como o país mais maligno do planeta, segundo a mídia ocidental. Só mais recentemente, os russos começaram a ganhar espaço e a se tornar rivais nesse mal. Mas agora, em todo o mundo, as pessoas veem o regime israelense como maligno. Elas veem os Estados Unidos e os europeus, seus governos, como cúmplices do genocídio. E o Irã é a única força que defende o povo palestino em Gaza. Então a situação se inverteu. So the tables have turned, and this does not bode well for the Israeli regime or for the United States. E isso não é um bom presságio para o regime israelense, nem para os Estados Unidos. Mas a boa notícia é que, como eu disse antes, o mundo despertou. Pessoas em toda a Europa despertaram, pessoas em todos os Estados Unidos despertaram. Não completamente, ainda há alguns que continuam adormecidos.
Uma das coisas mais fascinantes, Glenn, tenho certeza de que você viu as imagens daquela ex-redatora de discursos de Obama e Clinton fazendo comentários muito sinistros em duas ocasiões diferentes, em que, em um dos casos, ela disse que nossos filhos, referindo-se aos jovens judeus, veem, acho que ela disse, meus argumentos como grotescos ou algo assim. Porque eles veem isso através de um muro de crianças mortas. Algo assim. Estou meio que misturando algumas das coisas diferentes que ela disse. Jovens judeus que frequentam escolas judaicas controladas por sionistas estão se voltando contra eles, se voltando contra seus próprios pais, contra as escolas, contra a narrativa. E isso mostra, acima de tudo, que o sionismo não é o judaísmo. Mostra como os judeus são tão contrários ao genocídio quanto o resto de nós. Judeus decentes estão crescendo em número nas fileiras da resistência, especialmente os jovens judeus. E nada disso, nenhum desses fatos, é um bom presságio para o sionismo ou para os neoconservadores. Sim, esta é a Sarah Hurwitz. Ela destacou que quando fazia argumentos pró-Israel, precisava fazê-lo através de um muro de crianças mortas. E acho que a solução que ela propôs foi limitar ou proibir smartphones em escolas judaicas, para que os alunos não ficassem tão expostos aos horrores, pois isso poderia influenciar sua visão de mundo e enfraquecer o apoio incondicional a Israel. Então, novamente, como você já havia apontado, o colapso da imagem e do apoio está se manifestando de uma forma muito crítica. Agora isso se tornou um problema real. E toda a ideia de poder brando, de que apenas o poder duro importa, imagino, é algo interessante de se observar. Enfim, já tomei bastante do seu tempo em um domingo de manhã, então muito obrigado por dedicar esse tempo. Vergelijking. Je betaalt wel pervi.